é a segunda parte deste Estado Crítico, até às 11h30. Hoje falamos em exclusivo do relatório do FMI, que foi dado a conhecer esta semana pelo Jornal de Negócios. Sérgio, no fim da primeira parte falávamos se é possível, ou se o Governo estava ou não sozinho. O Sérgio diz que não, mas valerá a pena ir a votos, como diz o Eduardo? Eu acho que o Partido Social Democrata não tem sequer que pensar nesse assunto. O Partido Social Democrata foi o partido mais votado nas últimas eleições legislativas, fez coligação com o CDS-PP, foi legitimado pelos portugueses e, portanto, tem que levar a cabo medidas que resolvam o problema dos portugueses. Esta questão de existir uma redução da despesa dos 4 mil milhões é essencialmente ao facto de que Portugal não se pode endividar todos os anos e acumular sucessivamente déficit, porque isto vai levar ao caos, como tivemos muito próximo e que nos levou a esse ponto do abismo, liderado pelo Partido Socialista através do engenheiro José Sócrates. E não podemos esquecer também do engenheiro António Guterres também. Agora, este governo está legitimado pelos portugueses, como referi anteriormente, para solucionar os problemas que o país tem atualmente. E como já disse, o Primeiro-Ministro, esta carga fiscal que hoje, ou que este ano será exercida aos portugueses, não pode acontecer sucessivamente. Ou existe uma redução de despesa, ou então terá que haver outra vez um aumento de impostos. E este aumento de impostos é insuportável. Estamos no limite dos limites. E, portanto, ou se faz uma redução de despesa, ou se aumentam outra vez novamente impostos. Portanto, é esta a solução ou o ponto em que nós estamos, e tem que existir uma solução para isto, claramente. Eduardo falou que o PSD teve sede de poder em 2011. E agora, como é que interpreta a posição do Partido Socialista? O PSD, eu entendo que se hoje o engenheiro José Sócrates ainda liderasse o governo do nosso país, nós já estávamos no PEC 14 ou no PEC 15, porque aquilo ia de PEC em PEC e era com políticas do empurra com a barriga para a frente de 2 em 2 meses. Não programava. Eu admito que este governo devia, se calhar, já ter lançado para debate esta questão da refundação, vamos dizer assim, do Estado, aquilo que nós queremos que o Estado Social providencie para as suas populações. Por exemplo, em setembro, quando surge esta palavra da refundação, devia ter sido logo criada uma comissão para falar com os partidos, por exemplo, para começar este debate de uma forma em que todos participassem? Entendo que sim. Há um companheiro do meu partido e que já foi líder do Partido Social Democrata, o Dr. Luís Marques Mendes, entende que isto já devia ter sido lançado há um ano atrás e, portanto, que já vem tarde. E eu também acredito que isto já devia ter sido lançado e devemos ter medidas profiláticas e antecipar claramente os problemas e resolver com soluções o mais rápido possível. E, portanto, mas nesta questão do Governo estar sozinho, não está claramente. Isto comprova a sondagem, comprova aquilo que foi a concertação social. A CGTP nunca iria entrar nisto. Agora, é importante... Então o GT ameaçou rasgar o acordo... Rasgou, vamos ver se vai rasgar ou se não vai rasgar. Depois daquela questão dos 12 dias. Que vocês lhe pregaram com os 12 dias do desemprego, que é uma rasteira miserável na concertação social. Exatamente. Como é que se faz um acordo de concertação social e passado 4 meses ou 5 meses, à revelia de tudo e de todos, se anuncia publicamente? Isto não é uma questão de opção política, é uma questão de metodologia. A descredibilização do governo já não é por estar a cumprir o déficit ou deixar de cumprir o déficit. A descredibilização do governo é o completo desnorte na forma de fazer política. Não é estratégia. Isso é o que diz Marques Mendes, que é um problema de comunicação. Isto não é um problema de comunicação. É um problema de comunicação, Eduardo. Também é um problema de deslealdade. Porque aquilo que Passos Coelho fez com o anúncio da TSU foi deslealdade. Aquilo que Passos Coelho fez agora com os 12 dias do desemprego ao GT é deslealdade. Não é um problema de comunicação. Porque um problema de comunicação uma agência de comunicação resolve. Mas este governo já não vai de agências de comunicação. E nenhum governo pode cair num mandato, numa legislatura, por efeito de uma sondagem em determinado momento ter um resultado menos bom. O país não é governado por sondagens, nem a democracia se governa por sondagens. Isto não é um problema de sondagens.
Isto é um problema de legitimidade política. Este governo foi sufragado com um programa eleitoral. Na Assembleia da República, este governo apresentou o programa de governo para a legislatura. Anualmente apresenta o plano, o Orçamento de Estado. Este governo está a fazer tudo ao contrário do programa eleitoral e do programa de governo. E ainda por cima é traiçoeiro com os parceiros sociais. E, portanto, este governo não tem legitimidade para aplicar este conjunto de medidas que nunca fez parte do debate e que não se faz é um debate que não se faz em 2 meses. Passos Coelho anunciou que no fim de fevereiro e início de março apresentaria um menu com base no relatório da FMI, mas alguém acredita que uma coisa destas se debate em 1 mês e meio? Eleições, lamento, e não é um problema do Partido Socialista, porque, como sabe, o que eu estou a dizer não é sequer a linha oficial do Partido Socialista. O Partido Socialista está um bocadinho mais contemplativo do que aquilo que eu gostaria. O Eleições já. E nomeadamente o deputado José Junqueiro já pediu, olha, não foi pediu eleições. Olha, é curioso, ainda agora o Presidente da Câmara de Cascais, mais envergonhada do que eu, apesar de tudo, ainda agora o Presidente da Câmara de Cascais pediu a demissão de Carlos Moedas, portanto, olha, mais dia, menos dia, vai ter mais social-democratas a pedir demissão de governo. Vamos avançar com o debate. O relatório do FMI fala também na generosidade do sistema de pensões português. Os cálculos das nossas pensões, João, estão assim tão generosos neste... De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Isso é um absurdo. É uma das falácias do relatório. O relatório tem várias falácias. Diz, por exemplo, que em Portugal é preciso cortar ainda mais nos salários da função pública, que são elevados. Se nós fizermos uma comparação com a União Europeia, somos dos países, menos até do que a Grécia, já para não falar da Irlanda, somos dos países onde os salários da função pública são mais baixos. Na zona euro mas então onde é que foi feito? Diga? Na zona euro é mesmo mais baixo, exatamente, na zona euro é mesmo mais baixo. Então onde é que está o tal benchmarking que o relatório fala? E há também estudos, como o do Carlos Farinha Rodrigues, do Alfredo Bruto da Costa, que mostram que uma das causas para a desigualdade social em Portugal é a desigualdade salarial. Ora, este governo quer aumentar ainda mais a desigualdade salarial. O FMI, enfim, neste momento não se distinguem propriamente, porque propõe um corte nos salários mais baixos da função pública. Isto é completamente absurdo. Em relação às pensões, o relatório propõe cortes de 15% a 20% e, em alguns casos, nos cenários mais radicais, propõe mesmo cortes nas nas pensões superiores a 300 euros. Isto não tem sentido absolutamente nenhum. O relatório do FMI, João. No relatório do FMI, exatamente, no relatório do FMI. Isto é absurdo, porque são pensões que nem sequer protegem da pobreza, que estão abaixo do limiar de pobreza. Logo, é uma receita, naturalmente, para o empobrecimento. Outra falácia muito interessante. Mas ainda nas pensões, deixe-me perguntar. O relatório também aponta aqui um teto máximo para as pensões de 5.030 euros. É a velha questão de tentar dividir os portugueses. E dividir, por assim dizer, a sociedade e de alguma maneira também quebrar a coesão social e quebrar as lógicas de solidariedade. Há 2 maneiras e o relatório tem as 2. Primeira maneira, velhos contra novos. Dizer que o mercado de trabalho está bloqueado para os mais velhos, para os mais jovens, por causa dos mais velhos. Não é verdade. Isso é um absurdo. Está bloqueado para aqueles que têm um desemprego estrutural fortíssimo, que têm mais de 50 anos, que nunca mais vão voltar se estas políticas prosseguirem ao mercado de trabalho, como está para os mais jovens, que evidentemente não têm possibilidade de fazer valer as suas qualificações no mercado de trabalho atual. Mas a verdade é que os mais jovens, apesar de tudo, em algumas situações, têm, até por força do apoio dos pais, até por força das relações familiares e da sua própria energia, por serem mais jovens, e por uma maior atração do mercado de trabalho em relação à mão de obra jovem, têm, ainda assim, maior possibilidade de conseguirem algum rendimento. Pessoas de 50 e tal anos com reformas de miséria ou com situações de desemprego que se arrastam há muito tempo, têm muito menos hipóteses. A outra forma é dividir também os pensionistas, dizer que os novos pensionistas não vão conseguir nunca receber uma pensão condigna devido ao sistema que protege os atuais pensionistas. Isso é completamente falso. As pessoas que hoje estão a descontar contribuíram para esse desconto.
as pessoas que hoje têm a sua pensão contribuíram para essa pensão. E o facto de alguns terem pensões muito elevadas resulta do facto de terem tido salários elevados. Essa é outra questão, se quisermos tocar, e que se prende com a progressividade dos impostos. Se me perguntarem se eu sou a favor da progressividade dos impostos, sou a favor que quem ganha bastante mais deve pagar bastante mais, sou. De um teto máximo nas pensões? Não sou, porque acho que quem descontou muito também deve receber o que descontou. É um direito que tem. Foi um trabalhador contributivo, fez os seus descontos tal como o contrato que o Estado lhe propôs. Nesse caso tem que ser respeitado o contrato. Nós não podemos ter aqui uma palavra de ilegalidade, de inconstitucionalidade permanente. Logo, vamos respeitar aquilo que foi acordado. Como sabe também, Portugal já tem dos sistemas de segurança social, se quiser, menos amigo dos reformados, porque foi introduzido pelo Partido Socialista um fator de sustentabilidade que aumenta a idade da reforma, que faz depender a própria idade da reforma da situação demográfica do país. Logo a situação já é muitíssimo, muitíssimo desfavorável. Cortes generalizados de 15% ou 20%, que podem inclusivamente afetar os pensionistas que ganham mais de 300 euros. Cortes que podem ter um efeito retroativo, modificando completamente aquilo que é o mínimo de previsão de contrato que o Estado tem com as pessoas. Isso é um completo absurdo, não me parece minimamente justo. Mas já agora deixe-me dar um outro exemplo, o exemplo da educação. Aí o falhanço é total. Os dados que o relatório da FMI nos dá sobre a ineficácia do sistema têm a ver com 2002 e 2003. O relatório sobre a literacia é o de 2003, quando o mais recente, de 2009, mostra aumentos substanciais. O sistema de educação pública português tem permitido recuperar de uma situação de atraso estrutural enorme. Portugal, no início do século passado... Mesmo os censos revelaram isso. Revelaram isso. Portugal, no início do século passado, tinha uma estrutura da população ativa portuguesa assustadora. 85% eram analfabetos. A Suécia, na mesma altura, tinha uma estrutura da população ativa da sua população semelhante à nossa em finais do século. Ou seja, um avanço de 80 a 90 anos. Logo, o ponto de partida é muito desigual. E este relatório nem sequer contextualiza essa questão. Isto é evidente que nós tivemos que ter despesa pública na educação, mas essa é uma excelente despesa pública. Não é despesa, é um investimento, se quiser. Até para utilizar os termos dos economistas liberais, é investimento em capital humano. E recuperamos de um atraso e precisamos de recuperar ainda mais, porque ainda continuamos com uma distância em relação às qualificações que nos eram exigidas para renovarmos o nosso tecido empresarial, para termos outra forma de produzir que não fosse apostando na mão de obra intensiva e barata. Os relatórios de 2009 mostram que nós, em muitos domínios, já estamos na média europeia ou até acima da média europeia. O relatório PISA mostra exatamente a mesma coisa. Mais uma vez, no relatório da FMI, os dados estão completamente desatualizados. O relatório também diz que nós temos uma despesa em educação, no que diz respeito ao PIB, superior à média europeia. É falso. Temos uma despesa inferior, consideravelmente inferior à média europeia. Estamos com menos de 4%, enquanto que a média europeia é superior a 5%. Isto representa, desde logo, que tudo o que está lá sobre educação, porque parte de dados completamente desatualizados e de comparações erróneas, devia ser, por aí simplesmente, rasgado. Hilda, e esta pergunta vai dirigida à Hilda exatamente porque está ligada à economia, mas afinal, e as pessoas perguntam-se neste momento, a economia deve estar ao serviço das populações, das pessoas, ou deve ser o contrário? É evidente que a economia devia estar ao serviço das pessoas e não do setor financeiro. O que nós temos aqui em Portugal é uma destruição completa da realidade. Infelizmente não é só em Portugal, mas neste momento em Portugal o que nós temos é tudo apostado apenas, eu volto a repetir, em dar saúde aos bancos. E por isso o dinheiro que falta para a educação, para a saúde, para a segurança social, para os funcionários, para as reformas e pensões, para o subsídio de desemprego, para o abono de família para as crianças, que é um dos temas que é lá apontado para cortar, tudo isso, repare, coisas de pormenor, como é o abono de família das crianças, mesmo assim apontado como excessivo, tudo isto
incomoda aqueles senhores que, em colaboração com o governo, porque está lá a lista dos ministros com quem eles falaram, apresentam propositadamente, com dados errados, como já aqui foi referido nos mais diversos planos, para justificar cortes. Mas não têm uma palavra, e eu tive a oportunidade ainda hoje de ler o relatório do princípio ao fim, de ver, não há uma palavra sobre o dinheiro que permanentemente está a ser metido nos bancos, aos milhares de milhões, como já se disse. Nem sequer também para os juros elevadíssimos que o país está a pagar, claro, ao Fundo Monetário Internacional, que permite ter esses ditos técnicos, ao Banco Central Europeu, aos bancos da Alemanha, da França, etc. Sobre isso, e são mais de 7.500 milhões de euros só no orçamento de 2013, ou seja, mais dinheiro do que aquilo que é gasto em todo o Serviço Nacional de Saúde em Portugal, muito mais do que na educação, e isso não incomoda uma palavra os técnicos que fizeram este relatório. E, no entanto, era por aí que se devia ter começado. Porque o que lá está, em relação, por exemplo, ao Serviço Nacional de Saúde, que visa a sua destruição, com o aumento das taxas moderadoras, com o fim dos serviços que são hoje ainda gratuitos no Serviço Nacional de Saúde, com o aumento das horas dos médicos nas urgências, esquecendo que foi feito um acordo com o sindicato respectivo e que vai entrar agora em vigor, onde esse problema já foi resolvido, ignora isso tudo. E, portanto, se quer continuar por este caminho, o que é que vamos ter em Portugal? Vamos ter uma camada da população que critica exatamente essa camada da população de fracos recursos económicos, que a considera que é exagerada, de ter acesso gratuito ou quase gratuito ao Serviço Nacional de Saúde. As grávidas, as crianças, questão das isenções, as pessoas idosas, enfim. Então, eu pergunto, mas que é isto? É de facto um ataque cerrado a tudo o que é social, às pessoas, no que há mais essencial. O nosso país, antes de 25 de abril de 1974, da Revolução de Abril, tinha das mais elevadas taxas de mortalidade infantil, ainda de morte de mulheres pelo parto. Tinha das mais elevadas taxas, passou para as mais baixas taxas de mortalidade infantil e as melhores referências em relação à maternidade. Os senhores criticam isto tudo, quer dizer, porque termos estes serviços que permitiram isto, ou seja, não querem um país novo, eles querem o velho país do fascismo em Portugal. Querem que voltemos aos anos 30, 40 do nosso país. Isto, 1930, 1940, ou seja, quando éramos, de facto, o país mais atrasado desta Europa. Isto é inadmissível, com o nosso povo a morrer, com uma baixa taxa com uma baixa idade, enfim, de sobrevivência, e, portanto, o que se quer é, de facto, alargar a morte dos idosos, a morte das crianças, das mulheres que deixam de ter a assistência materno-infantil que hoje têm. Mas que é isto? Eu acho que só pode gerar uma revolta enorme neste país, e acho que é uma posição muito errada do PSD e do CDS ter posto cá fora um relatório destes, enfim, usando o Jornal de Negócios ou o que quer que seja, tanto me faz, para dizerem, eles querem isto, mas nós vamos afinal fazer só isto. Acho que é muito, muito perigoso. Olhem, é brincar com o lume, com o fogo, como diz o nosso povo, e brincar com o fogo podem acabar queimados. E, portanto,
eu creio que nós estamos a aproximar-nos muito do fim deste ciclo, mas eu espero que seja o mais cedo possível para evitar que caiamos nesta autêntica tragédia nacional. Eduardo. Peço imensa desculpa, só muito rapidamente, porque me esqueci de o referir, um outro elemento completamente errado do relatório para a educação superior, com o ensino superior. Diz que os estudantes têm que contribuir mais, os estudantes e as famílias, pagar propinas mais elevadas, porque estamos abaixo da média da União Europeia, uma vez mais, no que respeita à comparticipação das famílias no ensino superior. É falso, completamente errado. Somos dos países em que as famílias mais comparticipam na educação superior dos seus filhos. Isto é, as propinas neste momento já estão a pagar despesas de funcionamento corrente das próprias universidades e são elevadíssimas. Portanto, mais uma vez, como é que é possível que estes técnicos não tenham tido a preocupação em ser rigorosos? Isto, a meu ver, é uma prova cabal do cariz profundamente ideológico do documento. Eduardo, o Presidente do Parlamento Europeu considerou que Portugal deveria receber uma compensação por estar a cumprir o programa de ajustamento. Mas, de resto, esta semana também Jean-Claude Juncker também falou e também referiu exatamente a mesma coisa. Estamos em posição, neste momento, de dizer que não a fevereiro, dizer que não ao corte de 4 mil milhões e avançar com, por exemplo, a renegociação? Resposta sim, mas deixe-me dar-lhe um panorama um bocadinho mais alargado. A questão não foi tanto essa na minha leitura. Não é tanto um prémio por cumprimento. É mais uma injeção financeira que permita atenuar a austeridade e os efeitos da austeridade. Que ajuda o investimento. Exatamente. Que neste momento está... Exatamente. E que, no fundo, é um reconhecimento das instâncias europeias de que a dose que tem sido aplicada a Portugal, além de ser errada, é exagerada. E, portanto, trata-se, no fundo, de uma meia-culpa das instituições europeias. Mas o que mais extraordinário existe nessas afirmações é que essas afirmações resultam de uma tomada de consciência da parte das instituições europeias. Que a fórmula não está a resultar, não está a resultar, nos países do sul da Europa. Exatamente. Ao arrepio do governo português. Porque se esta tomada de consciência das instituições europeias fosse o produto de uma reivindicação, de uma voz forte de Portugal na Europa, o que nós poderíamos dizer é o governo está a conseguir passar mensagem. Mas não, o governo diz, nós não precisamos mais nada, não queremos renegociar absolutamente nada e, portanto, tudo tranquilo. E depois, a seguir, em cada avaliação do FMI, renegocia um novo memorando mais austero, mais duro e mais radical para o país. Aquilo que se nota é que Portugal está de costas viradas para a Europa, quer ser o bom aluno da chanceler alemã e com isso está a atrofiar completamente a economia do país, que depois vai deslindando com a ideia de que as nossas exportações estão melhores, como se o país vivesse para as exportações. As exportações são muito importantes, mas a economia portuguesa até pode ter uma balança comercial muito forte do lado das exportações e muito fraca do lado das importações. Era provavelmente aquilo que, pelo menos do lado das importações, era assim que tínhamos no tempo de Salazar, mas isso resulta em termos uma procura interna fraquíssima, que é aquela que temos neste momento. Ao mesmo tempo que as famílias estão endividadas pela sobrecarga de impostos, vem aí o aumento do IMI e vamos ver como é que as famílias vão sofrer o impacto, ao mesmo tempo que as empresas estão completamente descapitalizadas, e ao mesmo tempo que o governo faz o favor de destruir na economia aquelas, já nem são pequenas empresas, são microempresas, pequeno comércio local, que ia dando emprego a 1, 2 pessoas, 3 pessoas, muitas vezes da mesma família, e que agora introduz mecanismos, a reboque de uma ideia populista de combate à fuga ao fisco, introduz mecanismos como este mecanismo da fatura obrigatória, que leva a que, por cada momento que vamos comprar uma caneta ou beber um café, temos a fatura, comprar o jornal, temos a fatura. Ao mesmo tempo que permite que milhares de milhões de euros fujam para offshores e comparticipa bancos em estratégias que são estratégias que alegadamente são de internacionalização, mas que são estratégias de fuga de capitais deliberadamente. Portanto, a relação de Portugal com a Europa é uma relação de costas voltadas. Durão Barroso vem a Portugal dizer aquilo que o Primeiro-Ministro de Portugal devia dizer,
vai embora, o Presidente da República diz aquilo que Passos Coelho devia dizer, Passos Coelho não ouve, o Tribunal Constitucional vai dizendo, aliás este governo governa com orçamentos inconstitucionais, uns atrás dos outros, vamos ver o que é que vai acontecer agora, mas tudo indica, já nem os próprios sociais-democratas defendem este governo, pelo menos aqueles que não estão dentro do governo. Portanto, o isolamento é total, e é um isolamento na Europa. Que propostas é que o Partido Socialista, ou que políticas é que o Partido Socialista poderia aplicar se neste momento tivéssemos eleições antecipadas, se o governo caísse? Pois. Poderiam ser diferentes das que são hoje? Não, seriam diferentes das que são hoje, isso é muito evidente. Isso é muito evidente. E a questão das propostas é uma questão muito interessante, porque parece que nós precisamos hoje de debater minuciosamente propostas muito concretas para a governação do país, se quisermos fazer um diagnóstico crítico sobre o país. Lembra-se de alguma proposta de Passos Coelho antes de chegar ao governo? Era aquelas propostas gerais do crescimento económico, do não sei o quê, de melhorar a qualificação dos portugueses. Propostas concretas, lembra-se de algumas? O debate das propostas é um debate muito interessante, mas para sustentar o debate das propostas desta forma muito minuciosa, nós precisamos de ter uma noção muito clara daquilo que é o estado concreto do país. Coisa que nem sempre temos, até porque o governo vai fazendo uma filtragem de dados que é uma filtragem muito seletiva. Portanto, agora, o Partido Socialista tem apresentado algumas propostas muito claras. A renegociação, mais do que o alargamento de prazo a delação de prazo e o ajustamento da própria taxa de juro, a renegociação da dívida é hoje uma questão muito clara. Este relatório do FMI vem introduzir uma questão muito evidente, que é: não vai ser possível cumprir as metas estabelecidas para 2013, apesar da brutal carga de impostos. E, portanto, nós vamos ter aqui um segundo pacote de ajuda, que pode ser o tal prémio que há bocadinho referiu. E estes cortes a entrar em vigor entram em 2014. Portanto, exatamente. Também podem comprometer esse ano, Eduardo? Com certeza. Se o ano 2013 ficar comprometido, 2014 já foi ao ar, porque Portugal tem à partida o fim do memorando estipulado para 2013 a entrada nos mercados financeiros, e depois 2014 encerramento, balanço do próprio memorando. Não vai ser possível cumprir. Aliás, a demonstração disso é que as próprias metas do Orçamento de Estado já foram. Estamos com 10 dias de 2013. As metas já foram ao ar. Veja a meta do Orçamento de Estado para o desemprego em Portugal: 16,4. Já ultrapassámos os 16,4 taxa de desemprego com 10 dias com 10 dias do ano. Faltam 355. É verdade, mas neste momento já é possível perceber isto. E, portanto, o Governo tem um orçamento que se baseia em expectativas exageradamente positivas, e o mal que vem aí vai traduzir-se em mais problemas sociais concretos para o país. Agora, propostas muito concretas: renegociação do pacote de dívida que nós temos, de uma forma mais ampla do que a própria dívida ao FMI. Nós temos necessariamente que reconsiderar uma parte da nossa dívida externa como dívida que tem que ser repensada. Não é perdão de dívida. Portugal não está num patamar de perdão de dívida, mas Portugal está num patamar negocial que permite, numa lógica europeia, repensar a nossa própria dívida. Os eurobonds é uma proposta muito concreta. Para isso é preciso que Portugal tenha voz na Europa. Portugal não tem voz na Europa. Uma agenda para o crescimento, que injete dinheiro nas pequenas e médias empresas, que traga de novo atividades económicas que são fundamentais para o país, as energias renováveis que este governo destruiu completamente. Portanto, propostas múltiplas. O governo só diz, a oposição não apresenta propostas porque o governo já não abre a janela. Aliás, se há coisa que hoje é evidente para toda a gente, é: o governo já não sai dos ministérios, porque de cada vez que um ministro sai do ministério, corre riscos provavelmente até físicos, como se tem percebido, A contestação chegou a pontos que pode estar a pôr em causa a segurança do... Repare, o primeiro-ministro duplicou, ao que se sabe, duplicou o número de seguranças. Os ministros não saem à rua, são apupados em plena rua quando vão tomar um café.
Portanto, nós estamos perante um clima que é um clima social que vai muito para além da contestação. Já é um clima de irritação absoluta relativamente a este governo. E este governo provoca esta irritação porque está a provocar os portugueses. Está a brincar com os portugueses, está a pôr os portugueses perante uma situação de desespero, pensando que a ideia do país de brandos costumes vai ser levada até ao fim. Olha, eu teria cautela, porque no desespero as pessoas podem ser levadas a atitudes que não são nada, e nós já tivemos algumas, atitudes que não são nada positivas para o Estado democrático. Sérgio, o Primeiro-Ministro subscreve que há informação relevante contida neste relatório. Esta informação prende-se com o quê? Por exemplo, com o tamanho de que fala o relatório do Estado neste momento, do Estado Social? Sim, essencialmente. Hoje a máquina do Estado, e nomeadamente aquilo que tem a ver com os funcionários públicos, se calhar tem uma carga maior do que aquilo que deveria ter. Mas deixe-me só, Delfina, abordar aqui duas questões que o Eduardo Vítor abordou, com a questão do governo estar a brincar com os portugueses, de estar a provocar os portugueses, de haver uma grande contestação, porque tem existido claramente também uma grande radicalização do discurso político e alguma acidez por parte de alguns políticos de um discurso radical, crispado entre a oposição e o radical, e a terminologia que tem sido aplicada por parte de alguns responsáveis de alguns partidos não tem sido a mais adequada, e devem ser os políticos muitas vezes a dar o exemplo, mostrando as diferenças, mostrando aonde é que estão claramente as opiniões, as soluções, e não concordando com aquilo que tiver que não concordar. Agora, não se pode claramente radicalizar. E há terminologias por determinados líderes de alguns partidos e altos responsáveis dos partidos que estão a radicalizar e a instrumentalizar, muitos deles, alguns sindicatos. Deixa-me aqui referir aqui uma coisa. Portugal tem que pagar a dívida que tem. Nós temos um grande exemplo, que foi a Argentina, quando entrou em default, 2001, 2002... há cerca de 10 anos, portanto, que não honrou os seus compromissos. Entretanto, levantou-se passado 2 anos, fez no fundo a desvalorização da moeda, coisa que nós não podemos fazer, mas está novamente, outra vez, e aí sim, numa espiral completamente, isto já não é recessiva, portanto, isto é explosiva, e dificilmente se vai conseguir levantar, porque não honrou os seus compromissos. Nós tivemos aqui uma vez, e este debate lembra-me isso, nós tivemos aqui uma vez no Estado Crítico o António Meira, e ele falava, Delfina, bem, esta crise ainda está para durar, porque isto vão ser 10 anos. E pelas contas dele iríamos no 3º ano desta crise. Ainda vamos ter que ir de 2013 até 2020 com a tal espiral recessiva. Esta crise iniciou-se em 2008 e é a partir daí que ela começa a entrar claramente a ser significativa e as pessoas a começarem a sentir. Eu acho que as pessoas começaram a sentir, já começou em 2008, mas começaram, obviamente, a acentuar nos últimos anos. Eu estou convencido, e espero bem que seja, para bem de todos nós, que este governo seja bem sucedido. E eu acho que é isso que nós devemos desejar. Podemos não concordar com essas políticas, eu não concordo, deixem-me só terminar, eu não concordo se calhar com algumas políticas que são adotadas, mas esta é a minha opinião. Aliás, os sociais-democratas têm essa virtude, que é muitas vezes nós não colocamos umas palas e que pensamos todos da mesma forma. Aliás, o Partido Social Democrata, desde a sua gênese, portanto, é característico nisto. A sua história diferencia claramente que há um conjunto de pessoas que pensam de forma diferente e de maneira diferente e, portanto, têm diferentes formas de se exprimir. E por isso é que alguns sociais-democratas, muitas vezes, demonstram o seu desagrado com algumas medidas que este governo tem tomado. E, portanto, isto é de enaltecer. Isto não me preocupa em termos de militante do Partido Social Democrata, e tendo eu uma matriz social-democrata, de existir um companheiro meu que faça uma crítica e que muitas vezes, em algumas delas eu também concordo, em algumas medidas que são tomadas de uma forma se calhar menos sensível, mas
Mas há duas coisas que nós temos que reconhecer neste governo. Primeiro, nós temos um governo que não sabe comunicar, e aqui discordo mais uma vez do Eduardo Vítor, porque não tem uma empresa de comunicação como temos José Sócrates. Também já chegou aquilo que nós tivemos com José Sócrates. Um ministro que 30 segundos antes ou um minuto antes de anunciar ao país que nós iríamos precisar pela terceira vez de ajuda externa, estava preocupado com a gravata. Eu estou bem. Portanto, era isto, o nosso primeiro-ministro, a pessoa que liderava os destinos do nosso país, era isto que ele estava preocupado, apenas com a sua imagem. Este primeiro-ministro, Passos Coelho, eu acho que ele está muito convicto das medidas que está a tomar, e ele acredita nas medidas que está a tomar. Muitos sociais-democratas podem discordar, os outros partidos podem discordar. Em alguns momentos eu acho que devia ter claramente chamado e ter cuidado com o Partido Socialista, porque o Partido Socialista estava à espera que claramente, à primeira oportunidade, eles dessem e rompessem com este compromisso que eles tinham, que foi eles que assinaram o acordo com a Troika. Obviamente o PSD subscreveu, tal como o CDS. E o Partido Socialista, na primeira oportunidade que teve, quis desvincular-se claramente deste acordo com a Troika. Agora, nós temos claramente que, no fundo, voltar a ter a nossa independência política, de gerir os nossos destinos e, o mais rapidamente possível, não termos cá as entidades exteriores, nomeadamente a Troika. Mas Sérgio, e estamos mesmo na reta final do programa, mas eu queria lhe perguntar se acredita que serão estas ou medidas diferentes a estas do relatório do FMI apresentadas esta semana, que o Governo vai apresentar e terá que apresentar em fevereiro, ao que tudo indica, o calendário é este? Eu acredito que serão medidas muito mais, claramente com uma sensibilidade maior do que esta. Este é um relatório demasiadamente técnico, demasiadamente cego. Há aqui um ou outro apontamento que tem, nomeadamente, que identifica os problemas do nosso Estado, nomeadamente a nível como funciona e onde está mais sobrecarregado, mas claramente são medidas mais sensíveis, menos gravosas para a nossa população, em que vai defender claramente o Estado Social, que não é o possível de há 10 anos atrás. Nós temos de ter também essa convicção, mas claramente que eu acho que as medidas que o Governo está a planear, e também ouvindo outras entidades, e nomeadamente a sociedade civil, e era bom que aqui os partidos também expressassem as suas sugestões e as suas soluções para termos um Estado Social que consiga ser sustentável no futuro e que nos proporciona a todos nós a melhor qualidade de vida possível, que é isso que nós Pegando nesta ideia, e para ouvir ainda o João e a Hilda, mas é possível perpetuar o Estado Social como temos ou não? Terá mesmo que ser mudado, João, muito rapidamente. O nosso Estado Social é um Estado Social fraco ainda, muito atrasado em relação àquilo que são os padrões de desenvolvimento elevado. E é uma falácia dizer que é inevitável, que só há um caminho, que é o destino, termos que cortar supostas gorduras que, afinal de contas, já são a carne, já é o osso. Volto a referir um estudo que foi feito e que comprova que Portugal produz riqueza suficiente para pagar as suas despesas em educação, em saúde, em pensões e em salários. O que estamos aqui, evidentemente, a tratar é de cortar noutras despesas, essas sim maléficas, e que a linguagem dominante não utiliza como despesas, designadamente a questão do sistema financeiro. Porque é que o relatório do FMI, e era o Pacheco Pereira que ontem falava nisso, e a Hilda colocou essa questão aqui, parece muito bem, porque é que nunca é referido como despesa aquilo que tem sido o gasto no sistema financeiro. Ele até falava em aldrabice. O António Costa falou em aldrabice, exatamente, a António também Costa falou em aldrabice. E é verdade, há aqui, de facto, neste relatório, uma série de questões que levam a pensar em, pelo menos, em falta de seriedade na forma como os dados foram recolhidos e apresentados. Nós temos um Estado Social que ainda é fraco. O caminho não pode ser o de o destruir. Isso não faz sentido nenhum. Claro que temos que ir buscar riqueza. Vamos encontrar formas, nomeadamente pela renegociação da dívida, pela anulação de uma parte dessa dívida. Há uma parte dessa dívida que não é legítima. Isso já foi também devidamente explicado. E, simultaneamente, indo buscar uma contribuição muito maior aos mais ricos e aos mais poderosos. Isso tem que ser feito, como é evidente. E o relatório também nada diz sobre isso, sobre os lucros das nossas grandes empresas, por exemplo. E daí, para finalizar. Nós aqui na última semana falámos dos enormes lucros que as grandes empresas portuguesas e estrangeiras que estão em Portugal continuam a ter. A média de lucros ano passado foi de 13%. E, portanto,
a nossa economia não está para esses, e para o setor financeiro, como já dissemos, de milhares de milhões de euros que têm ido para lá, para esses a nossa situação não está má. O que nós temos aqui é uma profunda crise, naturalmente, do capitalismo, que se está a agudizar também na própria União Europeia, mas de que países de economias mais frágeis como Portugal e sobretudo de governos totalmente submissos, como é o caso do governo português, que estão a impor uma regressão, destruição de tudo o que foram direitos, conquistas, direitos sociais, laborais, etc. E o que nós estamos aqui a assistir é esta destruição completa do que pouco que tínhamos de Estado Social, do pouco que tínhamos, porque não, comparado com a França ou a Alemanha, o que nós temos ainda hoje é muito pouco. Mas, apesar de tudo, foram avanços importantes. Estamos mesmo em cima do Querem regressar aos anos de 1940, 50, antes da Revolução de Abril de 74. Estamos a acabar e eu queria também aqui hoje, num minutinho, oferecer aqui um livro, Tear do Tempo Agora. É um livro de poemas meus e de pinturas de Agostinho Santos, que vai ser apresentado amanhã na fundação do nosso escultor José Rodrigues, na Fontinha, na Rua da Fábrica, e que terei todo o gosto em vos ver lá. Peço desculpa de não trazer para todos, mas só tenho um, de facto, e ofereço vou ser eu a agraciada jornalista. Obrigada, Hilda. Fina, uma nova e uma face diferente da Hilda Figueiredo. Sim, mas se lerem o que lá está, vão sentir que algumas das coisas que aqui tratámos também lá estão. Por exemplo, o milagre é um título de um poema que está ali, e o milagre agora já não é o milagre da transformação da água em vinho ou das rosas em pão. Sabem qual é o milagre? É o da transformação da dívida privada em dívida pública. E é com esta mensagem que terminamos mesmo o estado crítico desta semana. Eu agradeço aos quatro a presença neste debate. Nós regressamos de hoje a 8 dias, à mesma hora. Até lá, bom fim de semana.